Então vamos lá, bom dia a todos, bom dia para quem está chegando aí agora. Hoje a gente vai começar mais uma etapa dos nossos estudos, né? Desde a semana das 2 semanas que antecedeu o nosso recesso, nós já entramos na apostila 3, começamos um conteúdo novo, que foi característica de seres vivos, e aí a gente viu que, né, os seres vivos, para serem classificados como tais, eles precisam ter um conjunto de características, né? Que faz com que eles sejam classificados como seres vivos. E vimos que uma dessas características, com exceção dos vírus, é justamente a presença de células. E é hoje esse o objetivo do nosso estudo. Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais aprofundado como é que foi a primeira visualização da célula, esse processo ao longo do tempo, até a gente chegar na célula eucariótica, que vai ser o objetivo do nosso estudo. Então, hoje nós vamos falar sobre célula, citologia. O que é citologia? A citologia é a área da ciência que estuda a célula, e é sobre essa estrutura que nós vamos falar hoje. Então, ó, a gente vai ver lá na apostila de vocês traz que um dos primeiros indivíduos que contribuiu para o estudo da célula foi esse cara aqui, ó, o Leeuwenhoek. Esse cara, ele não era um pesquisador, ele era um comerciante de tecido e ele tinha uma habilidade de polir lâminas para ele visualizar o tecido. Com essas lâminas, ele conseguia fazer o aumento do tecido e aí ele conseguia ver se o tecido era um tecido que tinha uma fibra boa, se era de boa qualidade. Até que uma determinada vez ele conseguiu fazer uma lâmina que fazia um aumento tão grande que ele conseguiu pela primeira vez visualizar micro-organismo que até então nunca tinham sido vistos a olho nu. Então ele fez o que a gente pode chamar, né, de primeiro microscópio, que é esse que vocês estão vendo aí em cima, ó, à nossa direita, que eu estou passando a setinha aqui para vocês. Esse daqui foi o primeiro microscópio, qual esse indivíduo aqui ele conseguiu fazer a visualização da célula, visualização de micro-organismo que até então nunca tinha sido visto antes. E aí, posteriormente, um pouquinho depois, o Robert Hooke, ele através de um microscópio, bem diferente do que a gente tem hoje, mas já era um microscópio composto, ele analisando um tecido vegetal, que é a cortiça, ele visualizou grandes espaços vazios, que ele chamou de célula, que é o diminutivo de célula, que significa espaço fechado. Na verdade, hoje a gente sabe que o que Hooke, na verdade, viu foi a membrana, a parede celular dos vegetais, que hoje a gente vai ver que é uma membrana externa à membrana plasmática. Na verdade, ele não viu uma célula, né? Porque a cortiça, hoje a gente sabe que a cortiça é um tecido vegetal morto. Então, a primeira vez em que se deu esse nome, a origem do nome célula, vem aí, né? O diminutivo de célula, que significa espaço fechado, quando Robert Hooke observou pela primeira vez o tecido vegetal, que é um tecido morto, ok? E aí, posteriormente, dois grandes cientistas, que foi o Schleid e o Schwann, eles fizeram a teoria celular. Eles observando o microorganismo, eles começaram a perceber que todo o organismo era formado por célula. Hoje a gente sabe, e a gente até viu na nossa primeira aula, né, que com exceção dos vírus, né, todos os demais organismos eram formados por célula. Como naquela época ainda não se tinha estudo descoberto dos vírus ainda, a gente, para eles, né, todos os organismos eram formados por células, então daí eles criaram a teoria celular que a gente viu lá no nosso conteúdo lá antes do recesso. E aí a gente vai chegar naquele slide que nós já vimos também, que são os tipos de células em relação ao núcleo. Eu falei para vocês que toda célula basicamente é formada por três partes: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. E hoje nós vamos estudar as três partes, né? Antes do recesso, eu passei para vocês essas três partes, mas eu falei para vocês que nós não íamos estudar, né, as funções, as especificações de cada uma delas. E hoje a gente vai começar a estudar
cada uma delas. Então, eu falei para vocês que, em relação ao núcleo, nós temos dois tipos de célula. Nós temos a célula procariótica, que é aquela célula que não possui núcleo, né? O material genético ele fica disperso no citoplasma. E nós temos a célula eucariótica, que é uma célula onde eu tenho um núcleo bem delimitado, um núcleo delimitado por uma membrana que nós chamamos de carioteca, onde o material genético fica dentro desse núcleo, ao contrário da célula procariótica, né? Que a gente viu que o material genético ele fica todo disperso no citoplasma. E é justamente sobre a célula eucariótica, essa célula aqui, que nós vamos estar estudando hoje, tá? Então, ó, falei para vocês que as três partes principais da célula, a gente tem a membrana plasmática. A membrana plasmática, gente, é essa membrana mais externa aqui, que é a membrana que vai delimitar a célula. Ela funciona como uma barreira a micro-organismos, a patógenos, né? E ela seleciona também o que entra e sai da célula. Então, eu coloquei aí para vocês, ó, responsável pelo revestimento da célula, funciona como barreira, porque ela funciona como uma barreira, não é qualquer coisa que vai chegar e vai entrar dentro da célula, né? Por exemplo, é um alimento, é uma coisa boa, a célula deixa entrar. Não é isso, por exemplo, é um micro-organismo patógeno que causa doença, ela vai fazer de tudo para funcionar como uma barreira para evitar, para impedir com que ele entre dentro da célula. Então, ele vai selecionar aquilo que entra e sai da célula. Beleza? Depois nós temos o citoplasma. O citoplasma é essa partezinha em creme aqui, ó, de coloração creme, que é na verdade uma massa gelatinosa aonde ficam as organelas citoplasmáticas, que hoje nós vamos estudar. Eu já falei para vocês na aula passada sobre as organelas, que são estruturas que ficam aqui do citoplasma da célula. E hoje nós vamos estudar cada uma dessas estruturas, quais as funções dessas estruturas, tá? E por fim, nós temos a última parte, que é o núcleo, que é onde fica o nosso material genético, né? Responsável pelas nossas características hereditárias, né? As nossas características herdadas, né? Passadas de pai para filho, ok? Então, nós temos essas três partes. Nós temos a membrana plasmática, nós temos o citoplasma e nós temos o núcleo. E aí, como eu falei para vocês, dentro do citoplasma, nós vamos ter essas estruturas que são as organelas citoplasmáticas. Então, ó, as organelas citoplasmáticas, aqui eu já coloquei para vocês, ó, uma célula aonde a gente tem, né? A gente tem aqui, ó, a membrana plasmática, que delimita a célula. Nós temos o núcleo, aonde fica o nosso material genético. E agora a gente já tem aqui, ó, o citoplasma todo preenchido já, cheio de organela citoplasmática. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, todas essas estruturas aqui que vocês estão vendo, ó, são organelas. Deixa eu colocar um ponteiro que vocês consigam ver. Um laser que acho que fica melhor para vocês visualizarem, ó. Então, todas essas estruturas aqui, ó, são organelas citoplasmáticas. Como eu falei para vocês, as organelas citoplasmáticas, elas são estruturas presentes no citoplasma da célula que elas desempenham funções essenciais. São elas que fazem com que as células funcionem, tá? Então, cada uma delas, a gente vai ver cada uma delas realiza uma função bem específica dentro da célula, que em conjunto faz com que a célula funcione, consequentemente faz com que todo o nosso organismo, né, funcione, porque o nosso organismo é formado por um conjunto de células, beleza? Então, a partir de agora, a gente vai começar a estudar cada uma dessas organelas citoplasmáticas. Gente, é óbvio que vocês não vão gravar agora cada uma dessas organelas, mas prestem bem atenção e ao longo do processo, ao longo do tempo que a gente for fazendo o exercício, né, a gente vai, vocês vão colocando, tirando as dúvidas de vocês, e assim vocês vão assimilando, né, o que é cada um, qual é a função de cada um, então não precisa se desesperar não, tá bom? Então, ó, as organelas que nós vamos estudar hoje é o retículo endoplasmático. Nós vamos ver que tem dois tipos de retículo endoplasmático, que é o retículo endoplasmático liso e rugoso. Vamos estudar as mitocôndrias, que também é um outro tipo de organela citoplasmática. Vamos estudar os ribossomos,
o complexo de Golgi, ou também chamado complexo golgiense, e os lisossomos. Vocês vão ver posteriormente, mais na frente, que existem outras organelas citoplasmáticas, mas até agora, no nosso estudo, a gente vai estudar essas 5 organelas citoplasmáticas, ok? Então, nós vamos estudar cada uma delas. Então, ó, a primeira organela citoplasmática, gente, eu vou pedir para vocês não utilizarem o chat agora, tá? Com exceção quando vocês tiverem dúvida, que aí vocês podem pedir para falar, beleza? A primeira organela que a gente vai estudar são as mitocôndrias. Lembra quando eu falei para vocês que todo ser vivo precisa de nutriente para para realizar as funções vitais? Precisa de energia para realizar as funções vitais? Então, a energia que a gente precisa para realizar as nossas funções, né? Para a gente andar, correr, pular, falar, respirar, fazer digestão, toda essa energia, gente, ela vem dos alimentos. Vamos lembrar lá que, ó, no caso dos autótrofos, os alimentos, eles conseguem, perdão, no caso dos organismos autótrofos, esses organismos conseguem produzir o próprio alimento. Mas nos organismos heterótrofos, como nós, a gente tem que ingerir uma fonte de alimento para posteriormente transformar isso em energia. E essa produção de energia, ela é feita lá na mitocôndria, num processo que a gente chama de respiração celular. Então, todo o alimento de um organismo, ele tem que ser transformado em energia. E ele vai acontecer lá dentro da célula, mais especificamente lá dentro dessa organela, que a gente chama de mitocôndria, um processo que a gente chama de respiração celular. Ok? Então, as mitocôndrias são elas que são responsáveis por transformar o nosso nutriente em energia, ok? Então, sempre que vocês ouvirem falar de mitocôndrias, vocês lembrem de produção de energia. E aí a gente tem que ficar muito ligado que tem muitas questões que traz que os órgãos, as partes do nosso corpo que demandam, ou seja, que precisam de maior quantidade de energia, por exemplo, os nossos músculos, são células que têm uma maior quantidade de mitocôndrias. Então, fiquem ligados sempre que vocês verem uma determinada célula, uma determinada parte do nosso corpo, que tem uma quantidade de as células têm uma maior quantidade de mitocôndria, vocês já sabem que aquela parte do organismo, que aquele tipo de célula precisa de uma maior quantidade de energia, porque são elas que são responsáveis pela produção de energia do nosso organismo. Beleza? Gente, se alguém tiver dúvida, pode levantar a mãozinha aí que eu dou um tempinho para vocês perguntarem, tá bom? Então, ó, mitocôndrias, produção de energia. Produção de energia como? Através de um processo que nós chamamos de respiração celular, ok? Bom, a segunda organela citoplasmática que a gente vê são os ribossomos. O que são os ribossomos? Os ribossomos também é um tipo de organela citoplasmática, mas agora eles são responsáveis pela produção de proteína. Vocês a todo tempo escutam falar de proteína, né? O que são as proteínas? As proteínas, elas são chamadas de substâncias construtoras. Isso porque elas são responsáveis pela construção, pelo desenvolvimento, manutenção do nosso organismo. São substâncias essenciais para que o nosso organismo não só seja formado, mas como ele também esteja sempre em manutenção, em formação, em crescimento, em renovação de partes perdidas, ok? Então, sempre que vocês ouvirem falar de ribossomos, são essas estruturas aqui bem pequenininhas, esses gânulozinhos aqui, ó, tá? São essas bolinhas bem pequenininhas aqui ao longo da célula, tá? Essas proteínas são formadas todas pelos ribossomos, ok? Então, os ribossomos são organelas citoplasmáticas responsáveis pela formação de proteína. Então, ó, já vimos mitocôndrias, sempre que vocês ouvirem falar de mitocôndrias, vocês lembrem de produção de energia, e sempre que vocês ouvirem falar de ribossomos, vocês lembrem da produção de proteínas, ok? Bom, vamos lá para a nossa terceira organela citoplasmática. A nossa terceira organela citoplasmática, a gente fala que é o retículo endoplasmático.
Retículo endoplasmático, ó, se a gente pegar uma célula por inteiro, né, a gente vai ver que tem uma série de canais. Se a gente aumentar, a gente vai ver essa estrutura aqui. Então, o retículo endoplasmático, ele é uma série de canais, tá? E ele é responsável pelo transporte de substâncias dentro da célula. Lembra que eu falei que a todo tempo dentro da célula estão sendo produzidas substâncias? Então, essas substâncias, elas precisam ser transformadas, precisam de ser transportadas de alguma forma. Quem é que faz o transporte dessas substâncias? Retículo endoplasmático. Além disso, o retículo endoplasmático, ele também pode produzir duas substâncias. Nós temos dois tipos de retículo endoplasmático. Nós temos o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso é o retículo endoplasmático que tem proteína, lembra? Que tem ribossomo, perdão. O ribossomo, nós acabamos de ver que eles são responsáveis pela produção de proteína. Então, ó, retículo endoplasmático rugoso é o retículo endoplasmático que tem ribossomo. Então, ele também, além de funcionar como transporte, ele produz proteína. E nós temos o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso é aquele que não tem ribossomos. E ele é responsável pela produção, ó, de óleo e gordura, lipídios. Tá? Vou voltar aqui o slide para vocês verem que, ó, aqui dá para vocês verem, ó, um retículo endoplasmático cheio de glânulozinhos. Esses glânulozinhos são justamente os ribossomos. É o que a gente chama de retículo endoplasmático rugoso, ok? Eu acho que na parte inicial aqui, ó, dá para a gente ver, ó. A gente tem aqui, ó, um retículo endoplasmático rugoso, cheio de ribossomos, que são esses glânulozinhos. Eles são retículo endoplasmático rugoso, produz proteína também. E o retículo endoplasmático liso, ó. O retículo endoplasmático liso, como vocês percebem, eles não têm esses glânulozinhos, eles não têm ribossomos e eles são responsáveis pela produção de lipídios, ok? Então, ó, sempre que vocês ouvirem de retículo endoplasmático, é uma rede de canais que são responsáveis por fazer o transporte de substâncias dentro da célula e, além disso, também produzem proteínas e lipídio. Proteínas, retículo endoplasmático rugoso, que é aquele que tem ribossomo, e lipídios, o retículo endoplasmático liso, ok? Belezinha? Então, ó, próxima estrutura que nós vamos ver é o complexo de Golgi, que vocês também podem ouvir falar como complexo golgiense. O complexo golgiense, ó, eu coloquei aqui na célula para vocês e puxei como se fosse um aumento para vocês verem que é como se fosse sacos, né? É uma estrutura saculiforme, que a gente fala, né? Ou seja, como se fossem formas de sacos, que fazem armazenamento das substâncias produzidas na célula. Lembrem que aqui, ó, o retículo endoplasmático, ele é responsável pelo transporte de substância dentro da célula. Já o complexo de Golgi, ele faz o armazenamento e a separação dessas substâncias dentro da célula. Tá? Então, ó, retículo endoplasmático, transporte das substâncias que são produzidas, e o complexo de Golgi ele é o centro de separação, de armazenamento dessas substâncias que são produzidas dentro da célula. Então, percebam, ó, que cada uma dessas estruturas tem uma função bem específica dentro da célula. E em conjunto, todas essas estruturas em conjunto faz com que a célula tenha um bom funcionamento. Beleza? Isso ao longo do tempo, gente, vocês não vão sair daqui hoje com todas essas organelas decoradas, né? Mas eu preciso que vocês entendam, tá? E aí, ao longo das nossas atividades, que vocês forem colocando isso em prática, vocês vão conseguindo assimilar cada um desses conceitos. Joinha? Bom, das organelas, na nossa última organela, a gente tem o lisossomo. O que é o lisossomo? O lisossomo ele é uma vesícula e dentro dessa vesícula ele tem enzimas digestivas, ou seja, as enzimas elas transformam substâncias grandes, moléculas grandes, né, em moléculas pequenas e elas são responsáveis por fazer digestão
de substâncias dentro da célula, né? Tanto de digestão, por exemplo, de um patógeno que entra, né? Entrou uma substância que faz mal à célula. O lisossomo vai tentar englobar essa substância, né? Englobar esse patógeno e fazer a digestão, destruir essa substância. Ou também vai auxiliar também na renovação da célula, né? A gente sabe que a célula a todo tempo está sendo formada substância, ao longo do tempo essas substâncias, essas estruturas, elas vão envelhecendo. Então essas substâncias ao longo do tempo também são digeridas pelos lisossomos que ajudam nesse processo de renovação celular. Então eles destroem substâncias velhas para que novas substâncias sejam formadas, ok? Então, toda vez que vocês ouvirem falar de lisossomos, vocês vão lembrar que são vesículas que possuem enzimas digestivas. E essas enzimas digestivas são utilizadas tanto para digestão de substâncias ou digestão de patógenos, né, micro-organismos que fazem mal para a nossa saúde, como também digerindo, degradando substâncias antigas, substâncias envelhecidas da célula ou substâncias que até mesmo a célula não precise mais, né? E aí vai funcionar como uma renovação celular, ok? Então essas são as 5 organelas citoplasmáticas que nós estudamos hoje, ok? Então nós vimos as mitocôndrias, que são responsáveis pela produção de energia da célula, né? Vimos os ribossomos. Sempre que vocês ouvirem falar de ribossomos, vocês vão lembrar de produção de proteína. Vimos retículo endoplasmático, né, que são responsáveis pelo transporte da célula. Vimos, deixa eu passar aqui que eu acho que o slide não está passando. Vimos o complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele já é responsável pelo armazenamento e a separação das substâncias, né, que são produzidas dentro da célula. E, por fim, os lisossomos, que são responsáveis aí pela degradação, pela digestão, destruição de substâncias ou de organismos, né, micro-organismos que fazem mal para a nossa saúde ou fazem mal para a célula, para o nosso organismo, ok? Então, essas são as 5 organelas citoplasmáticas que nós vamos ver, nós vimos na nossa aula de hoje. E aí, a gente vai ver, até agora nós estudamos um exemplo de célula animal. E a gente vai ver que a célula vegetal, ela possui algumas estruturas que são diferentes. Então, no geral, tanto a célula animal como a célula vegetal vai ter aquelas 3 partes, né? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Mas a gente vai ver que a célula vegetal, ela possui, primeiro, um envoltório além da membrana plasmática. A célula animal possui, né, a membrana plasmática, que é aquela parte da célula que vai delimitar a célula. No caso da célula vegetal, além da membrana plasmática, a célula vegetal ela tem uma membrana externa rígida formada de celulose, que a gente chama de parede celular. Então, lembrem-se disso, que na célula vegetal nós temos uma membrana por fora da membrana plasmática. Então, toda vez que vocês verem uma célula que tem parede celular de celulose, vocês podem afirmar que aquela célula é uma célula vegetal. Célula animal não tem parede celular, só tem membrana plasmática, tá? Só tem essas 3 partezinhas aqui, ó, a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, tá? Já a célula vegetal, além da membrana plasmática, que fica aqui, ó, ela tem essa parte rígida formada de celulose, que sustenta, que dá uma forma mais à célula, que a gente chama de parede celular. Ok? Então, quando vocês virem lá uma célulazinha que tem lá parede celular de celulose, vocês já podem afirmar, não é uma célula animal, é uma célula vegetal. Ok? Bom, além dessa parede celular, a gente vai ver que a célula vegetal tem 2 organelas diferentes a mais da célula vegetal. A célula vegetal tem da célula animal, né? Então, ó, elas têm o vacúolo, tá? O vacúolo é responsável pelo armazenamento de substâncias,
são produzidos dentro da célula, e tem os cloroplastos, que são responsáveis pela fotossíntese. Lembre-se que a fotossíntese é um processo em que os vegetais eles conseguem produzir através da luz solar e através, né, dos cloroplastos, eles conseguem fazer produção de nutrientes, o que nós, organismos heterótrofos, não conseguimos. Lembre-se que nós, para a gente ingerir, para a gente ter uma fonte de energia, a gente precisa de ingerir o alimento para posteriormente ser transformado em energia, ok? Nós não fazemos fotossíntese. Então, ó, por que os vegetais fazem fotossíntese? Porque eles possuem cloroplastos, tá? Que são organelas responsáveis pela produção, pela formação da fotossíntese, ok? Então, o que a célula vegetal tem de diferente da célula animal? Ó, parede celular, que é esse envoltório a mais, né? Que fica por fora da membrana plasmática, feito de celulose. Por que eu falo feito de celulose? Futuramente vocês vão ver que outros organismos, por exemplo, as bactérias, os fungos, eles também possuem parede celular, só que de outra substância. Então, toda vez que vocês ouvirem falar parede celular de celulose, vocês sabem que está falando de uma célula vegetal, ok? E possui também a mais duas organelas citoplasmáticas, que são os vacúolos e são os cloroplastos, né? Vacúolo responsável pelo armazenamento de substância e os cloroplastos são as organelas responsáveis pela produção, pelo processo de fotossíntese, da qual eles conseguem transformar a luz solar em nutrientes. Ok, meus amores? Então, essa é a nossa aula de hoje. Deixa eu ver se terminou mesmo. Terminou? Esse é o nosso conteúdo de hoje, que eu queria que vocês soubessem de hoje. A nossa aula de hoje, ela parece ser bem simples, mas ela tem muitas estruturas que vocês precisam aí colocando em prática, assimilando, lendo, para que vocês consigam, né, captar, consigam entender, né, todas elas. Então, o que eu preciso que vocês saibam hoje? Eu preciso que vocês saibam as 5 organelas importantes que nós estudamos hoje, a função de cada uma delas, né, que vocês vão estudando aí, vocês vão colocando em prática e vão assimilando. Vocês tenham em mente que a célula animal e a célula vegetal, elas têm muitas coisas em comuns, né? As principais partes, né, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, mas elas também têm diferenciações que vocês têm que perceber isso, por exemplo, através de um desenho, né? Se eu desse, por exemplo, numa prova, numa avaliação, né, a diferença entre esses dois tipos de célula, vocês, através de estruturas, como por exemplo as que eu estou mostrando para vocês agora, vocês saibam diferenciar uma célula vegetal de uma célula animal, ok? Beleza? Então essa é a nossa aula de hoje, tá?